Maravilhoso! Ser mentor dá dinheiro. Essa é a live de hoje especial de aquecimento da semana Transformando Vidas. Sejam bem-vindos a galera que está chegando aí. E eu vou aprofundar um pouquinho aqui com vocês sobre como que é essa rotina, esse estilo de vida do ser mentor, tá bom? Então, o tema de hoje da live é Ser Mentor dá Dinheiro, que é um aquecimento da semana Transformando Vidas, para a gente te mostrar aqui da Pandora o caminho para você entrar nesse mercado de mentoria, o novo mercado de conhecimento, ser mais reconhecido, tá? E poder ganhar 5 vezes ou muito mais sendo mentor, tá bom? Eu sou o Lucas Scudeler, estou aqui com vocês hoje na live para ajudá-los, um dos mentores e sócios da Pandora Treinamentos, que é uma empresa que já transformou milhares de vidas e te ajuda a ser mais valorizado e ganhar aquilo que você merece, tá bom? Então, para a gente começar a nossa live de hoje, eu quero ir direto ao ponto, né? Onde um dos assuntos que a gente mais ouve com essa nova onda de profissões surgindo no digital, como mentor, e muita gente divulgando na internet, será que realmente dá dinheiro isso? E eu posso falar para vocês que sim, desde que a gente cumpra alguns pré-requisitos, tá? E entenda alguns conceitos básicos. O primeiro é que o mercado digital ele está muito no começo. Apesar da maioria das pessoas ter celular, ter internet no seu celular, ter internet na sua casa, está todo mundo muito acostumado com rede social. A internet como meio de trabalho está ainda muito no começo. Então, tem muitas revoluções digitais acontecendo e as redes sociais são o começo, as primeiras. Tem muitas outras que estão para vir, que vão revolucionar a maneira como a gente faz resolução de problemas e como a gente trabalha, tá? No digital. Então, esse é um primeiro ponto para a gente entender se vale a pena não fazer esse processo. Apesar de aparecer muitas pessoas trabalhando com isso já, eu quero que vocês saibam que isso não é nem 1% do que vai ser daqui a 10 anos, tá? E uma das grandes leis de ganhar dinheiro, e uma das maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro, é você se posicionar em um mercado que ainda não cresceu e vai crescer. Porque mesmo que você se posicione em um mercado e não faça os melhores posicionamentos estratégicos, não entenda muito disso, só por esse mercado crescer você vai ganhar dinheiro. Então, quando a gente entra em um mercado que está em franca ascensão, que está em franca expansão, a gente vai crescer junto com ele também, tá? Isso é extremamente importante. Segundo ponto que a gente tem que entender, que eu acho que é muito valioso da gente entender, é que dinheiro é sinônimo de ganhar reputação, tá? Por resolver problemas que outras pessoas tenham. Então, dinheiro parece que é algo difícil de alcançar, né? É uma troca monetária de quem tem dinheiro para quem não tem, e é uma luta de uma negociação, mas essencialmente, dinheiro aquilo que você recebe é uma moeda neutra de troca, intercambiável, né, na sociedade, que você recebe por resolver o problema de outras pessoas. Ah, Lucas, mas eu trabalho numa empresa, né? Eu estou resolvendo o problema de alguém? Claro que tá. Você está resolvendo um problema que a empresa identificou no mercado que é um problema relevante, né? Na sua área de trabalho. E aí, você pode não estar falando com o cliente final, mas você está falando com um cliente interno, tá? Então, sempre que a gente resolve um problema de alguém dentro de uma equipe, eu estou gerando valor, eu estou gerando reputação e eu acabo recebendo troca monetária, dinheiro, por causa dessa resolução de problema, tá? O próprio processo de venda, de ser contratado em uma empresa, é você vender a sua reputação. O currículo vitae que a gente manda para uma empresa observar se a gente é o profissional que a gente diz que a gente é, ou se a gente é adequado para uma vaga, é vender a minha reputação. Eu estou vendendo a minha história, estou vendendo minha vida, minhas experiências, tá? E é isso que faz eu ser contratado para executar um determinado conjunto de tarefas e vou receber por isso também. Tá? Então, esse é o segundo ponto, que dinheiro é uma expressão da reputação profissional
que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida e que a gente consegue projetar fora de nós, nos nossos relacionamentos. Tá? E o terceiro ponto é você saber que a sua audiência ela vai querer comprar de você. Tá? Por que isso? Porque ela tem confiança em você e não no seu concorrente. Então, Lucas, mas no meu nicho, na minha área, que eu gostaria de atuar como mentor, tem mentores com milhões de seguidores. Isso não tem a menor importância, tá? Porque aquelas 100 pessoas que te seguem, aquelas 200 pessoas que te seguem, aquelas 1000 pessoas que te seguem, elas te seguem porque gostam do jeito que você ensina. Elas vão te seguir porque gostam do jeito que você compartilha conhecimento, tá? Então, o que conta verdadeiramente é a audiência que você constrói e a confiança que você constrói com essa audiência, não no seu concorrente. Você não tem que pensar, pô, tem um cara que é gigantesco no mesmo nicho do que eu, será que eu vou conseguir atuar nessa área? Claro, porque as pessoas que te seguem gostam do seu conteúdo. Tá? Então, isso é uma grande ilusão também de uma autossabotagem, onde a gente acha que um concorrente pode afetar a gente, sendo que a nossa audiência quer conteúdo nosso, porque se identifica com a gente, porque compartilhar conhecimento, vender conhecimento é algo íntimo. Ela não é uma commodity que você troca com facilidade de uma pessoa para outra. Tá? A escolha do professor, a escolha da pessoa com quem eu quero aprender é muito íntima. Tá? Então, não é facilmente intercambiável, tá bom? Se você ensinar o que você sabe com verdade, com clareza, as pessoas vão querer se afiliar, te seguir, consumir seu conteúdo. E uma outra coisa que é importante também, tem muita gente que fala, pô, Lucas, mas gerar conteúdo gratuito e tudo mais, e eu vou ter que vender depois. Na verdade, quando você está gerando conteúdo gratuito e as pessoas estão consumindo, você já está vendendo. Você está vendendo uma ideia. Você está vendendo uma visão para aquele problema. Você está vendendo um novo posicionamento. A venda monetária, a venda financeira, é só uma questão de a venda da ideia ser continuada. Quanto mais a pessoa compra as suas ideias, é natural que eventualmente ela chegue num ponto que ela vai querer comprar, fazer uma compra financeira também com você. E é por isso que a gente fala na Pandora que no mercado de conhecimento não é você que vende, é o cliente que compra. Porque chega a um certo ponto que ele confia tanto em você que ele fala: nossa, eu preciso aprender mais com essa pessoa, eu preciso aprender mais com o Lucas, vou entrar na mentoria dele, né? Ou vou fazer a formação lá com o Lucas na Pandora, porque eu quero ser mentor também, porque o que ele está falando faz muito sentido. Chega num ponto onde uma gotinha faz a pessoa transbordar e você nunca sabe qual é essa gotinha, qual é esse conhecimento que vende. Por isso que você tem que fazer ele com consistência e compartilhar o que você sabe com consistência, porque vão ter pessoas em momentos diferentes sendo convencidas e falando, eu estou no momento de entrar na mentoria lá com o Lucas, com o Luke e com o Vitor. Né? Eu estou no momento que eu tenho que mudar, porque ela vem se convencendo a cada ideia que você compartilha. Tá? Então, essa é uma característica que a pessoa que te segue tem, tá? E é para ela que as vendas vão acontecer. Você vai viver das pessoas que te seguem e são a sua audiência porque confiam em você, tá bom? Então, esses 3 pontos são os principais. O mercado digital está no começo, ele vai explodir ainda de tamanho, ele não é 1% do que ele vai ser daqui a 10 anos, tá? Principalmente com 5G, a internet das coisas. Segundo, que dinheiro é ganhar reputação por resolver problemas. Essa é a visão correta do dinheiro. O dinheiro é um placar de quanto problema você resolve no dia a dia de outras pessoas. Tá? E o terceiro ponto é que a sua audiência vai ter fidelidade com você. E quando chegar num ponto que ela se convenceu de que as suas ideias fazem sentido, ela vai querer comprar de você. Ela vai se inscrever no seu workshop, ela vai se inscrever na sua mentoria, ela vai te mandar uma direct message ou um WhatsApp para querer tirar dúvidas, para saber quais formatos que você tem para atendê-la, porque ela já se convenceu que você é uma pessoa que vai agregar para a vida dela. Então, esses 3 pontos, tá? Para que vocês tenham clareza de por que vale entrar no mercado de conhecimento, que é algo que vai, ao meu ver, explodir aí na próxima década, tá? E aí um contraponto que é importante da gente falar é como é que o mercado tradicional ele piora isso, essa dinâmica, né? Principalmente de você acreditar que não pode ganhar mais do que o que você ganha hoje. E aí tem alguns pontos que a gente precisa analisar, principalmente do ponto de vista de mentoria, tá? No mercado tradicional, você não tem controle sobre os seus rendimentos, tá? Esse é o preço que a gente tem que pagar
para ter uma ilusão de segurança para a gente acreditar, tá? A gente vai querer engarrafar vento. Então, eu tenho a ilusão de que aquele vento que está na garrafinha vai me sustentar se acabar o oxigênio do planeta. Não vai, tá? Então, o preço que a gente paga para ter uma ilusão de segurança é eu entregar a minha progressão financeira para a empresa, tá? Então, ter um emprego parece mais seguro, verdadeiramente, até a gente ser demitido. No momento que a gente foi demitido, a gente percebe como eu estava super alocado em uma única frente. E esse é um princípio de finanças que eu ensino para vários alunos meus, a diversificação, né? Quando você tem fontes de renda diversificadas, quando uma fonte passa por um contraciclo, por uma retração, você se apoia nas outras fontes que estão num momento de expansão. Quando eu trabalho no mercado tradicional e eu tenho um emprego, é uma mentalidade muito século XX, século XIX. No momento que passa por uma recessão a economia ou a empresa, ela pode estar passando por uma recessão, eu vou ficar extremamente inseguro e ansioso. Por quê? Porque eu vou colocar a sobrevivência da minha família, a minha sobrevivência, a minha rotina, a minha qualidade de vida em uma fonte de renda única. Tá? Então, um dos caminhos para a gente enriquecer, para a gente alcançar a liberdade financeira, é eu diversificar as minhas fontes de renda. Só que o problema é que quando a gente trabalha numa empresa, o próprio vínculo da CLT toma muito das minhas horas produtivas. Eu vou ficar lá 8, 9 horas na empresa todo dia, 5 dias por semana, algumas pessoas até 6, né? E eu não vou ter energia nem tempo para pensar em outras atividades, porque eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha saúde, tenho criança pequena para criar. Então, como é que eu vou voltar para casa e ainda vou ter que tocar uma outra empresa? É muito difícil. Tem algumas pessoas que conseguem, são as exceções, mas é muito difícil, tá? Então, esse para mim é um preço altíssimo que a gente paga quando a gente trabalha, por exemplo, CLT para uma empresa, porque eu não me permito progredir financeiramente se eu alcançar mais resultado. Se eu entregar mais resultado para a empresa, tipo 100% mais resultado no ano, eu vou receber uma avaliação de performance lá extraordinária, nota 9, você foi bem para caramba esse ano, vou te dar um aumento de 5%. Mas eu gerei 100% a mais de resultado. Mas a empresa tem uma política que o aumento máximo, a promoção máxima que a gente pode te dar é 5%. E aí o que acontece? Você deu 100% a mais de resultado na empresa e por causa de uma política interna você ganhou um aumento de 5% nesse ano, que você saiu você está fora da curva, você está muito acima da curva da maioria das pessoas. Quantos anos você consegue se motivar para ficar nesse nível de alta performance numa empresa que você vai progredir no máximo a 5, 10% de promoção ano após ano? Se eu te disser que quando você empreende, você pode alavancar os seus rendimentos em 100%, 200%, 300% em alguns poucos meses. Tá? Então, essa é uma limitação absurda, ao meu ver, do mercado tradicional, que eu não recomendo para ninguém, mas não é para fazer loucura, a gente precisa fazer uma transição. Tá? E para mim, o mercado de mentoria é um dos melhores para fazer essa transição. Um segundo ponto que o mercado tradicional limita muito a gente a progredir, para ganhar mais dinheiro e para desenvolver prosperidade, é porque você abre mão da tua liberdade econômica, tá? Da sua liberdade geográfica e também da sua liberdade criativa, tá? Para trabalhar no mercado tradicional. Por quê? Liberdade econômica porque a sua progressão financeira está na mão do teu chefe ou do teu diretor ou da empresa. Tá? Liberdade geográfica, porque a maioria dos contratos de trabalho do mercado tradicional, você tem que ir lá para a empresa. Você tem que estar no teu box, você tem que estar numa sala, você tem que estar lá presencialmente com o seu corpo presente e você tem que se deslocar. Você gasta energia, você gasta gasolina, você gasta dinheiro para se alimentar. Todos esses gastos adjacentes, porque você não tem liberdade geográfica. Você não consegue trabalhar das Bahamas. Você não pode ir para a França e estar trabalhando e gerando renda. Você não pode estar no sítio do seu avô e trabalhando de lá. Você não pode estar na sua casa trabalhando. Você tem que estar na empresa. Então, você perde liberdade geográfica, você perde eficiência também. Esse é um dos pontos importantes de ganhar dinheiro, você tem que ser eficiente, tá? E a liberdade criativa, por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos cargos, você não vai ter grandes liberdades de decisão. Tirando alguns cargos mais gerenciais, mais diretoria, presidente, que tem um pouco mais de liberdade criativa, porque eles estão mais próximos do centro decisor, você vai ter que seguir o que o teu cargo te fala para seguir. E você não vai ter tanta liberdade criativa. A solução para isso é o empreendedorismo.
O empreendedorismo traz grande liberdade criativa de atuação. Você vai ter que ser criativo em muitas vezes no seu dia. Você vai ter que ser inovador muitas vezes. Você vai ter que trazer soluções que você nunca tinha pensado. Ah, Lucas, mas a minha empresa dá liberdade criativa. Ótimo, maravilhoso. Isso é um ponto positivo da sua empresa, tá? Mas o que a gente está falando é que a empresa que dá liberdade criativa às vezes não paga tão bem, né? Ou a empresa que paga muito bem, você não tem liberdade geográfica, você também não tem liberdade criativa, né? Ou a empresa que te dá liberdade geográfica, ela não paga muito bem e às vezes te dá liberdade criativa. Nunca você tem todas as características num trabalho no mercado tradicional, tá? Então, apesar de uma empresa te dar um, não te dar outro, a gente está sempre trocando uma coisa pela outra, tá? Que é o que eu chamo da lógica do ou. E isso, quando eu entro no mercado tradicional, eu fico no mercado tradicional, que é uma coisa muito século XX, isso não tem nada a ver mais com o século XXI, e ao meu ver, o próprio processo da CLT vai se tornar obsoleto nas próximas décadas, porque as pessoas não vão querer mais ser CLT. Não porque a lei vai ser revogada, porque vai ser votada no Congresso, que a CLT não serve mais. Não, porque isso são direitos adquiridos e ganhos. E tem pessoas que são ultraconservadoras e acreditam que a CLT traz alguma segurança. Conforme as pessoas vão ganhando consciência, as gerações mais novas, pessoas mais dinâmicas, mais conectadas, que a CLT é uma prisão, que a CLT tira muitas liberdades humanas e que não permite que a gente enriqueça, que a gente prospere, e elas começam a escolher não aceitar mais propostas de CLT, a gente vai ter um movimento de amadurecimento do profissional na sociedade brasileira e vai naturalmente caindo as pessoas que trabalham com o processo de CLT, porque tem muitas outras oportunidades de enriquecer e de ter liberdade financeira, de ter liberdade geográfica, liberdade criativa no mercado, nos novos mercados que estão surgindo, como o mercado de conhecimento. Tá? Então, por que esse contexto muda no novo mercado de conhecimento? Tá? E por que nesse mercado a gente consegue realmente ganhar dinheiro? Como é que eu posso explicar isso para vocês? No novo mercado de conhecimento, pessoal, você vai ter todas as opções se você aceitar o desafio de ser mentor e empreender com conhecimento. Tá? Do primeiro dia que você aceita o desafio de, beleza, eu vou abrir uma empresa de mentoria, eu vou vender o meu conhecimento, eu vou definir o meu nicho, eu vou compartilhar conhecimento, do primeiro dia você já ganha liberdade geográfica e liberdade de rotina. Isso é maravilhoso. Ah, Lucas, mas tudo bem, mas eu estou meio desempregado, eu ainda não estou gerando renda. Sim, mas você já tem os benefícios de uma pessoa que está trabalhando por conta, que é um autônomo, com um plano mestre, porque a gente ensina isso na Pandora, como você tem um plano mestre de abrir uma empresa de mentoria, e você já começa a colher os frutos, você já tem liberdade de rotina e liberdade geográfica. Tá? Você pode estar num café no Starbucks trabalhando, você pode estar no sítio do seu avô trabalhando, você pode estar na sua casa trabalhando, e você realmente está produzindo. Tá? Aí, é claro, a gente agora precisa alavancar e a grana precisa vir. Tá? E ganhar mais dinheiro é a base do empreendedorismo, tá? Que se baseia nos princípios de lucro e prejuízo. Tá? Quando eu vendo meu serviço para uma empresa, ela me contrata, o que ela está tirando de mim é o risco do prejuízo. Quando eu trabalho no mercado tradicional, não existe a possibilidade do meu chefe, do dono da empresa, chegar e falar assim: ó, esse mês a empresa deu prejuízo, então eu não vou pagar o seu salário. Esse risco não é aceitável. Né? Então, quando eu aceito trabalhar para alguém, o que eu estou vendendo eu estou vendendo o risco de alguns meses eu não receber. Eu falo assim, eu não quero ter a possibilidade de alguns meses eu não receber porque eu preciso desse dinheiro. Aí o empresário vai falar, então tá bom, eu absorvo o seu risco, quando a empresa der prejuízo eu te pago o seu salário, mas você não vai participar dos lucros também. Então você não participa do prejuízo, mas você não participa do lucro também. Quando eu faço isso e eu saio do jogo do lucros e prejuízos, eu vou ser comparado com o mercado. Quais são os outros profissionais que têm as mesmas habilidades que eu, que estão dispostos a vender o seu risco por um salário fixo todo mês para ter a garantia de recebimento, tá? E aí o meu valor de trabalho está travado por causa dessas outras pessoas que trabalham fazendo a mesma coisa que eu, tá? Quando eu vou empreender e eu aceito o risco do lucros e prejuízos, primeiro que eu amadureço financeiramente, porque
eu entendo o peso da responsabilidade de ter que trabalhar todo dia, tá? Eu entendo o peso da responsabilidade de ter que produzir e gerar valor todo dia. Eu entendo o peso da responsabilidade de eu ter que estar bem para fazer tudo isso. Então, o próprio empreendedorismo, em qualquer área, é um passo de maturidade, sim, profissional para qualquer pessoa, tá? Quando a gente está falando no mercado de empreendedorismo de conhecimento, aí a gente tem alguns benefícios muito maiores do que outros tipos de empreendedorismo, que é o empreendedorismo de produto e o empreendedorismo de serviço, tá? Que é a parte operacional é extremamente mais simples, por exemplo, do que uma empresa de venda de produto. Por quê? Porque você não tem estoque, o seu fluxo de caixa é mínimo, você não tem que comprar, estocar para depois vender e obter o seu lucro. Tá? O processo de saúde do seu fluxo de caixa é muito mais instantâneo, porque a venda do conhecimento é algo inerente que está em você. O conhecimento está estocado na tua cabeça. O conhecimento está estocado dentro de você. Você não precisa de um galpão logístico para estocar os produtos de conhecimento, como uma empresa de empreendedorismo. Por causa disso, também, dessa complexidade operacional, as margens de empreendedorismo de produtos são muito pequenas. Né? Se você, eu conheço, tenho muitos alunos na área de empreendedorismo de produto, e eu sei quão pequenas as margens são. Tem empresa que chega a ser 2% a margem, 3%, 5%, 7% de lucro, né? Que são margens extremamente apertadas, tendo uma operação de centenas de pessoas, às vezes milhares de funcionários, para ter 2% de lucro no final do período, do mês. Tá? Então, a gente também tem margens de lucro extremamente maiores nas empresas de venda de conhecimento, nas empresas de mentoria, tá? Por exemplo, uma empresa de mentoria pode chegar a ter 96% de margem de rentabilidade, né? Onde você atua como autônomo, fatura, emite uma nota num sistema simples, numa MEI, né, num formato de Eireli, e você paga 4%, 5%, 6% de imposto. Tá? Então, 95% do quilo que você vendeu, faturou, é realmente lucro e entra para você como dono da empresa. Tá? Então, claro que isso diminui ao longo do tempo, mas as margens continuam sendo extremamente altas, mesmo num futuro próximo com a sua empresa de mentoria maior. Tá? Então, a gente tem operacional extremamente mais simples, as margens de rentabilidade são muito maiores, tá? E você tem liberdade geográfica e de rotina para ter qualidade de vida. Mais qualidade de vida e aproveitar a sua vida mais com as pessoas que você ama. Isso, para mim, não tem preço, né? Eu tenho uma filhinha pequenininha, uma bebezinha, onde eu consigo fazer as minhas sessões de mentoria, nos intervalos eu consigo vê-la, consigo ajudar minha esposa, consigo estar em casa para ajudá-la, e isso para mim não tem valor. Isso é algo imensurável. Quando você consegue passar mais tempo com as pessoas que você ama e ao mesmo tempo produzir, ajudar pessoas e ganhar dinheiro com isso, isso não tem preço. É isso que eu chamo da lógica do E. Eu não estou abrindo tempo com a minha família, mais do que eu gostaria, para produzir, para gerar renda, para sustentar minha família, para a gente ter uma qualidade de vida. Isso é o E. Isso é o E. Se eu estivesse trabalhando no mercado tradicional, provavelmente eu estaria numa empresa agora. Eu só voltaria à noite, só poderia ver minha filha, minha esposa à noite. Tá? São sacrifícios muito grandes para a gente fazer na nossa vida, que é uma vida curta. A vida do ser humano, por mais que a gente viva 70, 80, 90 anos, é uma vida curta. Na hora que a gente percebe, passou 40 anos, passou 30 anos, passou 20 anos, passou 60 anos, e a gente continua no mesmo pensamento. A gente continua preso nas mesmas atividades, continua preso na mesma empresa, na mesma rotina, sempre almejando algo mais, uma liberdade maior, mas nunca tomando a iniciativa e tendo a proatividade de verdadeiramente mudar, porque a gente não aceita os riscos, tá? E aí, vários seguidores e pessoas perguntam para a gente, né, Lucas, como é que são alguns casos de pessoas aí com vocês na Pandora, que se formaram com vocês? Como que funciona? Ó, a gente já tem dezenas de alunos formados com a gente, atuando como mentores profissionais, tá? Muitos ganhando 5 vezes mais do que eles ganhavam no mercado tradicional, outros ganhando também 7 vezes mais, 9 vezes mais, e tem casos até de 21 vezes mais o que ganhava no mercado tradicional, que a pessoa ganha nas empresas na empresa de mentoria que ela montou depois da formação da Pandora. A gente, como mentores, a gente ensina o nosso caminho, a gente ganha mais do que 100 vezes o que a gente ganhava quando a gente trabalhava no mercado tradicional de empreendedorismo, que a gente já tinha certas liberdades.
Eu já tive empresas antes de produção de eventos, agência de comunicação, né? E nessa época que eu já achava que eu ganhava um pouco, eu ganho 100 vezes mais do que eu ganhava naquela época no meu valor hora, tá? Então, é extremamente possível você alavancar seus rendimentos com liberdade financeira, com liberdade geográfica e com liberdade criativa também, tá bom? Então, se você se permitir e gostar desse caminho, você é uma pessoa que gosta de dar conselhos, que gosta de pessoas, que tem muito conhecimento de várias áreas, ou mesmo que você não saiba, você tem conhecimento, mas você não sabe quais conhecimentos você tem, saiba que esse é um caminho muito viável para você, que a gente pode te ajudar e pegar esse conhecimento e transformar em algo luminoso que vai tocar a vida de várias pessoas, vai resolver dores de várias pessoas e problemas de várias pessoas, e isso vai voltar para você como reputação, como seguidores e, claro, também como dinheiro, tá bom? Mas aí também eu sei que tem sempre aquele cético, aquele Tomé que fala: ah, Lucas, mas eu acho que isso é modinha, é onda passageira, eu não sei se eu arrisco, porque depois eu posso quebrar a cara e não ganhar nada. Mesmo se eu tenho esse pensamento, você acha que dá para aproveitar essa oportunidade? Né? Me convença do contrário, Lucas. Tira esse pensamento da minha cabeça. O que você pode me falar? Eu posso te falar o seguinte: eu quero que você saiba que a mentoria sempre foi a forma real de transferência de conhecimento na sociedade humana, tá? Desde as tribos humanas, lá do passado, milhões de anos atrás, que já era ser humano, Homo sapiens sapiens, tá? Onde o conhecimento era transferido de pai para filho, de mãe para filha, de como obter sucesso em alguma área, tá? Até nas guildas medievais, de comerciantes, de artesãos que tinham técnicas específicas e ferramentas de uso de materiais, tá? Nos ateliês artísticos na Renascença, tá? Até o surgimento das universidades no século XV e XVI, tá? Apesar desse último ter se degenerado nas últimas décadas, sempre foi uma transferência de conhecimento de um expert, de um mentor prático que vive aquilo para um aluno interessado, tá? Nessas últimas décadas, a gente teve uma degeneração das universidades, onde ter uma graduação já não te diferencia mais, né? Todo mundo tem uma graduação, todo mundo fez uma faculdade, tem milhares ou dezenas de milhares de profissionais na sua área todo ano sendo formados, tá? Isso não te diferencia mais. E o que é ensinado nas grandes universidades é um reflexo, é uma sombra do que era ensinado nas universidades lá no passado, tá? Porque não é prático mais. É muito teórico e não leva necessariamente ao resultado como era lá no começo da era das grandes universidades. Nessa era digital, a transferência de conhecimento ela acontece nas redes sociais, que é um exemplo das trocas do dia a dia. Tá? Ela acontece nos mecanismos de busca, em cada pergunta que você faz no Google. E o analista de marketing vê lá tudo que está sendo pesquisado para criar conteúdo baseado nas pesquisas que são feitas. Os grandes influenciadores hoje de YouTube, de Instagram, de Facebook, eles fazem análise das tendências de pesquisa. Eles fazem análise das tendências dos vídeos que mais bombam, que mais estouram, para entender o que as pessoas estão buscando, que tipo de conteúdo as pessoas estão buscando. Então, os mecanismos de busca hoje são os grandes delimitadores do que vai ser ensinado e do que vai ser aprendido também, porque é o reflexo do que as pessoas querem aprender, tá? E também, com certeza, nos encontros entre mentor e mentorado, nesses ambientes privados, nesses cursos livres, tá? Porque se você for estudar, você vai ver que sempre que você seguir um influenciador ou um mentor de alguma área, por trás tem algum curso que ele está vendendo, alguma plataforma, alguma forma de acesso mais estruturada e didática para que você aprenda aquilo que ele está ensinando e que não é ensinado nas universidades, que não é ensinado nos cursos formais, que é ensinado dentro daquele grupo supervisionado e protegido pelo mentor que vive aquele resultado e já alcançou aquele resultado. Tá? Então a gente tem na história humana o grande formato de transferência de conhecimento sempre foi a mentoria. A diferença é que o formato mentoria agora está mais em evidência. Tá? Então, existe um vínculo formal agora de contratação, um vínculo formal de trabalho, onde quem tem conhecimento pode se aproveitar dessa oportunidade de mercado e se posicionar como mentor se sabe algo de valor e realmente está disposto a ensinar outras pessoas
a alcançar esses resultados na vida delas também, tá? E aí aquela pergunta que eu gosto também sempre para jogar um pouco de areia no ventilador, que é o que a gente não deve fazer na hora de seguir esse caminho, tá? E é muito simples, você não deve se apegar na pseudo-segurança do mercado tradicional, tá? E não deve evitar dar um passo fora da zona de conforto. Aquelas pessoas corajosas que dão um passo fora da zona de conforto, aceitam o risco de empreender e ainda mais, inteligentemente, aceitam o risco de empreender na área de conhecimento porque tem algo de valor para ensinar ou quer descobrir o que tem de valor para ensinar. Todas as pessoas têm coisas de valor para ensinar, só tem que descobrir o quê, né? Ela se organiza, ela compartilha os conteúdos e ela gosta de ensinar pessoas, vai prosperar. Vai prosperar. Se fizer esse protocolo e tiver um mentor de mentores que vai te ensinar como ser um mentor profissional, que é o que a gente faz há 10 anos, você vai prosperar, tá? Então, o caminho para você ter sucesso é você ter mentores que já alcançaram sucesso. Basicamente é isso, tá? E uma dica final, então, para as pessoas que estão ouvindo hoje e estão curtindo com a gente. Se você ainda não se inscreveu na Semana Transformando Vidas, se inscreva, entre no link que está na nossa bio, se inscreva para essa Semana Transformando Vidas. Vão ser 4 aulas totalmente online e gratuitas para você aprender o passo a passo de como você se tornar um mentor na sua área de atuação. Não é numa área que a gente vai te ensinar. A gente vai te ensinar como ser mentor na sua área de atuação. E no final você ainda pode decidir se você quer participar ou não da nossa turma de formação Seja Mentor para ter o nosso apoio nessa jornada. Essas 4 aulas, você vai aprender coisas extremamente valiosas. Mas no final, se você quiser continuar com a gente, vai ter um link de inscrição para a nossa formação também. E você vai ser muito bem-vindo. A gente vai supervisionar a sua jornada até você estar vivendo de mentoria, tá? Tirando todas as dúvidas. E você vai se permitir ser mentor e transformar vidas, podendo ainda ganhar 5 vezes mais do que você ganha hoje no mercado tradicional. Tá bom? Pessoal, essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Foi uma live surpresa, tá? Gratidão a todo mundo que entrou aqui hoje no YouTube e no Instagram, tá? Eu sou o Lucas Scudelé, sou mentor na Pandora Treinamentos. A gente se vê em breve na Semana Transformando Vidas. Valeu, tchau, tchau.